assunto hoje aqui, na entrevista do Jornal 96, é ajuste fiscal, hein? Vamos conversar com o secretário estadual de Planejamento e Finanças do Estado, economista Aldemir Freire. Bom dia, Aldemir. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes da 96. Pois é, uma expectativa muito grande em torno das finanças do Estado, né? Somente por parte dos servidores públicos, que amargam aí atrasos de folha dos servidores. Antes da gente falar especificamente de alguns pontos, eu queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro mês de trabalho à frente da economia aqui do Estado. Olha, Diógenes, a coisa que eu tenho mais feito nesses primeiros 30 dias é atender gente com cobrança de dívida. Nós recebemos o governo no dia 2 e a gente já tinha a ideia mais ou menos do tamanho do déficit que a gente estava herdando naquele momento, que era o que todos já sabem, aproximadamente 1 bilhão de folha com servidores, mais 1 bilhão e 300 com fornecedores e mais alguns recursos aí, uns esqueletos aqui e acolá, de modo 2 bilhões e 600 mais ou menos, é um número aproximado, arredondado. Isso. E a gente tinha em caixa naquele momento 303 milhões de reais. Só que recursos livres mesmo era 2 milhões e 800 mil. O governador arredondou aqui para 3 milhões. Exatamente. Na 3 milhões, exatamente. Na última segunda. 3 milhões de reais. Então, num cenário como esse, em que você recebe uma dívida de aproximadamente 2,6 bilhões, com 3 milhões em caixa, em que você tem fornecedores com 4, 5 meses sem receber, alguns que estão com a conta de 2018 inteira aberta, não que eles não tenham recebido nada de 2018, mas em 2018 eles receberam recursos de dívidas de anos anteriores. Servidores com 4 folhas, alguns servidores estão com 4 folhas em aberto. Então todo dia você recebe uma demanda de urgência porque precisa atender, senão o serviço para, o fornecedor não deixa de fornecer o bem e serviço, e a gente olhando também o fluxo de caixa. Outra coisa que eu tenho feito é o fluxo de caixa. Nós acompanhamos diariamente a entrada e as saídas em recursos do dia e dos meses seguintes, para a gente tomar cuidado para não ficar nenhum dia no vermelho e incapacitado de fazer os pagamentos, porque a gente tem pagamentos diários. Estamos nesse momento olhando basicamente as contas de 2019, porque no momento a gente está com dificuldade para fechar as contas do ano, não é nem as do ano anterior. A nossa simulação mais recente para os 4 meses do ano, para fechar a conta dos 4 meses do ano, de janeiro a abril, falta perto de 200 milhões. Eu acredito que essa distância vai ser diminuída. Eu espero que a gente cubra, né? Que a gente acabe chegando no final de abril com receitas mais do que a despesa. Mas no momento as nossas simulações apontam para um déficit nesses 4 primeiros meses do ano. Pegando como gancho o que você está dizendo, houve uma reclamação de parte dos sindicatos essa semana de que o governo estava fazendo caixa para frente, que poderia já ter pago atrasados com esse dinheiro que teria sobrado, e houve esse tipo de cobrança essa semana, né? O governo é a mesma coisa com você. Imagina que você é um assalariado. Na hora que o dinheiro entra na sua conta, pronto, beleza, você tem saldo na sua conta, seu saldo é positivo. Mas 2, 3 dias depois, você precisa saldar as suas honras, os seus débitos, e de repente esse desaparece. Feira, saúde. Eventualmente você pode dizer que você pode ter saldo num determinado dia do mês, ou no exato momento em que você vira o mês você tem algum dia de saldo, mas se você está olhando para frente, porque daqui a 2, 3, 4 dias ou na semana seguinte você tem que fazer pagamentos. Por que a gente parcelou os salários dos servidores?
Porque se a gente fosse pagar no dia 15, por exemplo, iria nos faltar dinheiro para transferir para o duodécimo dos poderes. Por que a gente parcelou o duodécimo dos poderes? Porque se a gente pagasse integralmente os 127 milhões dos poderes no dia 18, no dia 23 iria faltar 50 milhões para a gente fazer repasse para os municípios e para o Fundeb. Então, eventualmente, em alguns momentos ao longo do mês, você tem um saldo na conta. Mas esse saldo está reservado para uma despesa que você vai ter no mês seguinte. Então, você pode virar, na virada do mês, você tem algum recurso? Tem. Você vai gastar 2, 4, 5 dias depois. Então, pelo que o senhor está falando, o relato que você está... E outra, março e abril serão meses difíceis. Difíceis em que aspecto? De arrecadação, de receita? Explica pra gente. Porque fevereiro é um mês... Fevereiro tem um FPE bom. A primeira cota do fevereiro, do FPE... Fundo de participação dos estados. É a melhor cota. Mas em março, as despesas caem... O FPE cai 100 milhões. E as despesas não caem 100 milhões de fevereiro para março. Então você tem um problema em março. Março e abril. Março e abril. Aí mais à frente em abril, o FPE recupera um pouco, mas ainda tem um outro ainda está, nas nossas estimativas, ainda está no saldo negativo. Então nós estamos olhando bastante para março e abril, porque são meses em que a situação financeira fica mais apertada. Então os parcelamentos vão continuar, né? Já foi avisado que fevereiro e março sobre salários vai seguir a mesma regra, o mesmo formato de pagamento do mês de janeiro. O parcelamento também do duodécimo vai continuar? Há uma grande probabilidade da gente manter em fevereiro a mesma sistemática de janeiro. Isso. Houve muita reclamação dos chefes dos poderes? Não. Houve compreensão? Houve bastante compreensão. Nós cumprimos rigorosamente aquilo que a gente fez, né? A gente transferiu dentro do mês integralmente o duodécimo de todos os poderes, aquilo que a gente tinha acordado e que foi inscrito na lei orçamentária anual. Então eles receberam integralmente o duodécimo de 2018. O que a gente apenas... Na verdade, a gente só fez isso com o Tribunal de Justiça e com a Assembleia Legislativa, porque são aqueles dois que têm valores maiores. E o TJ tem recursos próprios também, porque ele tem arrecadação própria. Então, a margem para você fazer isso. A gente transfere a folha no primeiro momento e no segundo momento você transfere o custeio, até porque o custeio eles não pagam exatamente dentro do mês. Eles vão pagar em fevereiro o custeio de janeiro. Então é plenamente possível você fazer esse movimento. Mais órgãos, Ministério Público são autônomos, né? Tribunal de Contas do Estado receberam integrais. Integral. Defensoria Pública também. Receberam integral. Os valores integrais. Está claro, e isso tem dito, a governadora tem dito isso, o senhor em outras entrevistas também deixou claro, que são necessários recursos extras para colocar as folhas em dia e os fornecedores. Porque o perfil da dívida do Estado é de curto prazo e com esses dois segmentos, né? Servidores e fornecedores. Isso, exatamente. Então, na nossa estratégia, nós precisamos enfrentar as despesas de 2019 com as receitas de 2019. E aí nós precisamos cortar despesas e controlar o crescimento das despesas. Por quê? Porque nós vemos um cenário de receitas crescente nos próximos 4 anos. Nós não vemos um tombo da economia, nós não vemos uma recessão. A receita não vai crescer muito, mas vai crescer. A economia vai crescer 1,5%, 2%, é a minha expectativa, então você vai ter um crescimento de receita. Ou seja, então, não temos recessão à vista. Não teremos recessão à vista, pelo menos não vejo isso, e a maioria dos economistas também não vê isso. Então se você controla as despesas agora e segura o crescimento dessas despesas pelos próximos anos, em algum momento, e não será em 2019, eu não acho que isso ocorra em 2019, mas em 2020, provavelmente você vai ter um cenário de superávit nas contas do Estado. Por outro lado, você não consegue honrar com essas receitas correntes esse débito que você tem. Que é bilionário. Que é bilionário, literalmente. E aí você precisa de receitas extraordinárias. Dessas receitas extraordinárias, assim, duas que são mais expressivas é a antecipação dos ROTs que a gente precisa que a gente pretende fazer do período de 4 anos. 19 está autorizado, isso, mas faltam autorizações para os anos vindouros. Os anos vindouros.
Lembrando que esses recursos eles só podem ser utilizados para pagamento de inativos. Então necessariamente a gente não precisa antecipar todo o volume de royalties dos anos vindouros. Basta anteciparmos apenas o débito que a gente tem com os inativos. Há questionamentos jurídicos que até para o uso, o pagamento de inativos, não pode. Mas esse questionamento jurídico já foi derrubado pelo TJ. E a outra fonte importante de recursos, aí não depende exatamente da gente, mas está encaminhando no Congresso Nacional, é o excedente da seção onerosa. Do petróleo. Do pré-sal, né? Isso, do pré-sal. A gente, se caminharmos como está se programando, seria em torno de 10 bilhões de reais para os estados, do qual a gente hoje teria em torno de 420 milhões de direitos sobre esse recurso. Dinheiro pode entrar ainda esse ano, secretário, se o Congresso Nacional aprovar. A gente precisa de razoavelmente de urgência, porque aí ele tem um trâmite ainda, né? Precisa da aprovação, precisa do leilão, precisa da assinatura do contrato. Esse recurso demora um pouco mais. E a venda da folha, de serviço da folha, que a gente também está em negociação com os bancos. São essas três perspectivas. Aí tem outras receitas que são, por exemplo, é mais difícil de explicar ao ouvinte, o resgate de uns fundos de compensações de variações salariais que a gente tem para receber da Caixa Econômica Federal. São encontros de contas relacionados a fundos. Isso. A gente tem também encontros de conta com o INSS, e a gente tem. E vamos vender alguns ativos imobiliários também. Talvez fazer um fundo imobiliário ou alguma coisa do tipo, que a gente possa se desfazer de alguns ativos. O Estado tem muito ativo imobiliário. Tem muita coisa no curto prazo, secretário, mas todas essas medidas, pelo que o senhor está falando aí, são coisas de médio, longo prazo. Eu digo isso porque, por exemplo, no caso dos royalties de 2019, que o governo está em negociação com o Banco do Brasil, até hoje o Banco do Brasil não deu resposta, né? Já deu. A gente tem tudo, mais ou menos curto, médio prazo. De fato. Essa demora de 2019, o que vai tornando a operação de antecipar exclusivamente 2019 é algo praticamente inviável. Por quê? Porque fica muito pouco. O valor é muito pouco, porque janeiro já se foi, fevereiro já começou, você não dá tempo para antecipar, o custo acaba não compensando você antecipar só 2019. Então a gente está praticamente descartando a operação só de 2019 por essa demora. Então fica um valor baixo e há um custo alto, porque você tem que fazer proteção de rede, e essa proteção de rede. Então, essa negociação pode envolver já anos vindouros, mas precisa da autorização da Assembleia. Isso, a gente precisa da autorização da Assembleia, e a gente, nesse aspecto, a gente vai precisar de urgência. Esses projetos são todos de curto, médio prazo. Assim, médio prazo, eu imagino, no período de um ano, que é mais ou menos isso, mas embora alguns tenham muito mais, sejam passíveis, mais mais rápido. A venda da folha. Agora, isso não equaciona todo o nosso passivo, porque ainda tem a questão dos fornecedores. Daí a nossa discussão com a Secretaria do Tesouro Nacional. Mas essa semana já teve notícia lá do Mansueto Almeida, que é o secretário do Tesouro Nacional, dizendo que os estados não vão ter, estados como o Rio Grande do Norte, não vai ter ajuda federal. Nesse programa. No programa existente atual, não, porque ele é impossível a gente se enquadrar nele, e o desenho dele não nos atende. Esse programa foi desenhado único e exclusivamente para o Rio de Janeiro. É um programa de ajuda federal cujo único estado que adere é o Rio de Janeiro. Isso aliás, é o único até agora que assinou. Isso não é um programa. É o regime de recuperação fiscal. Isso não é um programa. Mas ele deu a entender, secretário Mansueto Almeida, que é secretário do Tesouro Nacional, nem entender que os estados não teriam dinheiro novo. Não, ele não disse isso. Não disse isso. Ele se refere. O senhor não entendeu assim? A nossa conversa com a Secretaria do Tesouro Nacional, volto a afirmar, a afirmação da Secretaria do Tesouro Nacional é que ela está desenhando, sim, um programa para os estados que não se enquadra no atual
regime de recuperação fiscal, que é um regime que não atende aos estados brasileiros. E essa situação do Rio Grande do Norte não é algo exclusivo do estado. Pelo menos seis estados decretaram calamidade financeira. Então você precisa de um programa para isso. E qual é a nossa discussão com a Secretaria do Tesouro Nacional? Olha, esse programa que está aí não nos atende porque o critério de elegibilidade, o primeiro critério de elegibilidade é você ter uma dívida maior do que a receita corrente líquida. A gente anda longe disso porque a nossa dívida financeira é extremamente baixa. Se eu não me engano, a parcela é 25 milhões de reais mensais. Mensais, isso. Então, nós não nos elegemos. Então, nós queremos um outro programa com critérios de elegibilidade que atenda ao Rio Grande do Norte, mas que não é específico para o Rio Grande do Norte. Seja um programa de prateleira que os estados possam aderir. Não vai ser só o Rio Grande do Norte. 2. A oferta que vai ser esse programa precisa ser diferente desse atual. Esse atual, qual é a oferta dele atualmente? É dizer o seguinte, olha, nós vamos pegar a dívida sua com a União e vamos lhe dar um período de carência e alongar o pagamento. E a gente quer isso? Quer, mas isso não resolve o nosso problema. Justamente porque é uma despesa mensal de 25 milhões. Não é isso que está nos sufocando. Tá. E o que é que está se desenhando? E aí, o que a gente diz? Olha, nós queremos renegociar a nossa dívida com carência e alongamento, mas nós precisamos de recursos para investimento, porque a gente não tem dinheiro para fazer investimento com recursos próprios. Então, se a gente não tem dinheiro para fazer investimento com recursos próprios, a nossa infraestrutura vai se degradar. Nossas estradas, nossas escolas, nossos hospitais, nossos presídios, porque você não tem recurso para fazer manutenção. A parceria com o Banco Mundial não vai resolver isso? Não, porque esse já está todo comprometido com outros investimentos. E ele se acaba daqui a 24, 25 meses, mais ou menos. Primeira etapa está terminando, há uma perspectiva de prorrogação? A gente prorrogou agora, iria se encerrar em maio, a gente prorrogou por mais 2 anos. Depois disso, tem que começar, na verdade, a gente tem que começar agora tudo de novo para uma outra etapa, para outro período. E aí a terceira questão é que nós precisamos trocar o nosso credor. O fornecedor não pode ser o credor do Estado. Ele não tem condições. E é uma dívida de curto prazo. Então nós precisamos trocar esse credor por outro, ou pela União, de preferência que seja pela União. Ou seja, nós não estamos querendo aumentar o nosso endividamento, não. O que nós estamos dizendo é que nós queremos trocar, deixar de dever ao fornecedor e dever à União. E esse dívida, em vez de ser paga em 12 meses, ou imediato, porque a gente alongar isso no tempo. Há um precedente disso? O que nós estamos dizendo é preciso criar um programa para isso. É preciso criar. Que teve precedente, que não teve precedente. Não é, a questão não é essa. Não teve precedente. Já teve precedente, porque já teve outros programas de ajuda aos estados. Já aconteceu isso várias vezes. Aliás, é razoavelmente comum. Eu lembro, houve muita renegociação. Isso é também isso. Uma renegociação de débito com a União nada mais é do que isso. A União chama São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e renegociou as dívidas dela com a União. Por que ela não pode fazer isso para estados pequenos que nunca se endividaram? Por que os programas federais só precisam atender aos grandes estados que se endividaram no passado massivamente e agora não têm condições de honrar os seus compromissos financeiros? E aí eles podem. E a gente, nós que somos estados pequenos, que não nos endividamos financeiramente, que a nossa dívida foi porque enfrentamos um período difícil, muitas vezes rodamos os últimos anos com despesas acima das receitas, temos um problema de caixa, temos um problema conjuntural que nos sufoca, nós estamos nos comprometendo a corrigir a nossa rota para os próximos anos, mas estamos dizendo que nós não temos condições disso. Do mesmo jeito que o Estado, que a União criou programas para os grandes estados, que crie programas para estados pequenos que têm um outro tipo de endividamento. Na cabeça dos técnicos em Brasília, os estados gastam mal, gastam muito, são gestores perdulários, e as exigências vão vir. Se tiver programa, algumas inclusive já foram até apresentadas, um roteiro de adequações, de ajustes e de exigências. O que esperar das exigências para essa ajuda federal? Nós não temos maiores problemas com exigências. Obviamente que vai ter lista de exigências das quais, no que eu imagino de que você tem um programa, você vai ter uma lista de exigências, mas muitas dessas exigências vai acontecer com ou sem isso.
Por exemplo, nós vamos, a governadora já falou, já anunciou, nós vamos estabelecer uma lei que vai regulamentar o crescimento das despesas pelos próximos 8 anos. Muita gente diz, criticou o teto de gasto lá em Brasília. Daqui a pouco a gente conversa sobre o teto de gasto. 2. É uma ilusão imaginar. Nós vamos passar por uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária. Ou a nacional vai ter uma reforma administrativa nacional. Tem uma ideia de colocar estados e municípios nessa história. Em algum momento a gente vai entrar nessa discussão também. O senhor prefere que o pacote venha de lá ou ainda que ele seja discutido aqui na Assembleia? Olha, eu não sei o que é que está saindo de lá. Nós não temos ainda nenhum projeto nacional, né? A gente não tem nenhum projeto nacional. Eu acho que vai sair algumas coisas lá e, obviamente, que vai ter algumas coisas talvez que sobe para os estados para que não se ingesse tudo unificadamente. Além de reforma previdenciária, o que mais? Exigências? Eu acho que essas talvez sejam as duas principais, de controle de despesas, reforma da Previdência, com a qual a gente vai enfrentar. Todo mundo sabe que a gente precisa de uma reforma da Previdência. O Brasil inteiro concorda com a necessidade de uma reforma da Previdência. O que se discute é qual o perfil dessa reforma da Previdência. A gente está também aberto à questão de concessões, de parceria público-privada, de abertura de capital. A gente não tem maiores problemas. Por exemplo, que a governadora tem batido na tela que não vai vender. Que não vai vender certo, a CAERN. Mas pode ter parceria, abrir eventualmente uma parte, a abertura de capital. No futuro, talvez a gente possa pensar nisso. Mas a governadora tem dito que a CAERN não será privatizada. Ela não será privatizada. Agora, ela passará por um processo de ajuste grande. Tem uma coisa na CAERN que olha só, ontem eu me reuni com Roberto Linhares, que vai assumir a CAERN, ele traz uma conta do Estado de 250 milhões. O Estado não paga a água da CAERN, nem as prefeituras. As prefeituras também têm uma conta aí monstruosa de centenas de milhões, na casa também de 200 e tantos. Então a CAERN precisa passar por uma reestruturação um equilíbrio financeiro nos próximos 24 meses, que lhe dê uma maior condição de rentabilidade. O nosso tempo está acabando, mas eu queria que o senhor falasse 2 pontos. Primeiro, controle de gastos. É diferente do teto lá do Temer? É diferente. Qual é o teto que foi criado a nível nacional? As despesas só podem crescer a inflação e por um período de 20 anos. Todas as despesas. No que o nosso projeto diverge? Nós estamos impondo o limite de crescimento de despesas correntes, despesas primárias. Nós não estamos limitando investimento. Se tivermos dinheiro para fazer investimento, pode crescer investimento à vontade. O investimento não será limitado. 2. Nós não estamos limitando ao crescimento da inflação, nós estamos limitando as receitas. Então, as despesas podem crescer na nossa proposta original até 70% do crescimento das receitas. Por quê? Como você tem um débito passado e você precisa que as despesas caibam no ano, e em algum momento você precisa criar poupança, então você precisa que as receitas cresçam então a gente dê um escape para as despesas crescerem. Agora, elas não podem crescer 100% das receitas e absorver todo o crescimento das despesas. Se a receita cresce, também vai crescer a despesa. As despesas vai crescer, mas até um certo limite. Que seria 70%. Isso. E a gente, obviamente, que tem despesas com saúde, educação e segurança, elas seguem ela cresce proporcionalmente à receita, porque ela é vinculada às receitas. E, obviamente, então você vai ter que fazer um ajuste maior de controle de despesas em outras despesas. E a questão do tempo também. E a outra é a questão do tempo. Então, nós estamos fazendo por 8 anos, que seria mais ou menos 2 PPAs. Né? Então, que entre nesse mandato. Há quem diga que a governadora já está falando da reeleição. Não está falando isso. Porque o que nós estamos dizendo é que nós precisamos, o Estado, e é válido para todos os poderes, viu? A lei é válida para todo mundo. O executivo, legislativo, judiciário, todo mundo vai cumprir a lei.
Outra que nós estamos dizendo, isso não é, porque o que nós estamos dizendo, isso não é uma questão de governo. Nós precisamos encarar que no momento e nos últimos anos, o estado do Rio Grande do Norte rodou com despesas acima de receitas e essa situação é insustentável. Então o que nós estamos dizendo é, nos próximos 8 anos, porque 4 anos é pouco, nos próximos 8 anos, esse crescimento das despesas tem que caber dentro das receitas. E abrimos no primeiro ano do próxima gestão para eventualmente fazer 2023. Isso. A próxima gestão pode fazer uma revisão desses parâmetros, porque já está ali no meio do caminho, dá para ele avaliar mais ou menos como é que está e pode modificar esses parâmetros. Soltar ou apertar mais. Mais um minutinho que eu tenho aqui, eu só queria... A governadora ficou de mandar um pacote, ela até falou, usou o termo pacote na última segunda-feira, mas não se adiantou com os deputados na reunião que teve. Esse pacote já está pronto, do ajuste fiscal, que prevê não só essa questão dos royalties, a autorização para negociar com todas as instituições e essa questão aí do controle das despesas. Isso. O que mais? Terá mais outras medidas que a governadora que vai anunciar, não serei eu que farei o anúncio. E assim, nem tudo. Pelo menos isso. Ela anuncia na terça-feira algumas medidas. No dia 5. No dia 5. Mas nem a leitura da mensagem da governadora. Mas nem tudo precisa ser anunciado agora. Assim, a gente tem uma série de enfrentamento de questões a serem enfrentadas que necessariamente não precisa ser de imediato. Algumas coisas pode esperar um pouco mais, porque não tem uma urgência, exatamente. Nós estamos enviando agora aquilo que tem mais urgência. Mas o nosso grande desafio é essa redução e o controle futuro das despesas. Isso é fundamental e é isso que quem me ouvia entendia o que eu estava dizendo. Eu venho dizendo isso há muito tempo, que a gente precisava de uma regra de controle de crescimento das despesas. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire. Teríamos aqui muito pano ainda para manga, muitos assuntos ainda a tratar, momento difícil do Estado, mas infelizmente nosso tempo acabou, tá? Daqui a pouquinho tem o padre Francisco Fernandes com Fé na Vida. Ele está voltando, inclusive, para fazer o programa ao vivo. Foi notícia no Jornal 96. Governadora Fátima Bezerra garante que seu projeto de controle de gasto é diferente do de Temer, hein? Operação na região salineira resultou em 19 presos. Assalto a taxista na Zona Norte termina em perseguição e um assaltante morto. América bate o Força e Luz e assume vice-liderança do campeonato estadual. ABC enfrenta o Santa Cruz pela Copa do Nordeste. É assim que a gente encerra a semana no Jornal 96. Tenhamos todos uma boa sexta-feira, bom final de semana. Que Deus nos proteja. Tchau. Até segunda-feira com o Jornal 96.